igreja, olha a palavra que Deus tem para mim e para você. Marcos, capítulo 1, versículo 35. Olha, isso que eu preciso conhecer. Conhecer tudo que agrada ao Senhor. Eu preciso agradar ao Senhor? Sim, eu tenho uma fé inteligente que me leva a ter uma fé que todo o tempo vai procurar agradar ao Senhor, porque tem recompensa, querido. Agrada-te do Senhor. Eu preciso me agradar dele, dos ensinos dele, e também vou procurar todo o tempo agradá-lo. Então, querido, é um relacionamento de troca. É um relacionamento vertical. Então, escuta isso. Tendo se levantado, alta madrugada, o Senhor Jesus, tudo por mim e por você, querido. Tudo por mim e por você. Esse exemplo de obediência ao Deus Pai, esse exemplo de obediência ao Deus Pai, na missão que Deus confiou a ele. Tendo se levantado alta madrugada, saiu para um lugar deserto e ali orava. Eu tenho falado aqui o ministério do Senhor Jesus, Ele todo tempo ele se separava, ele tinha verdadeiramente um costume maravilhoso de orar ao Pai. Porque o Pai é que dava o resultado que ele estava desejando na terra dos viventes. O Pai manifestava o resultado que ele tinha interesse de praticar. E ele se separava para orar. Independente de pessoas, ele se separava para orar. De madrugada, ele se separava para orar. Buscar o Pai, buscar unção. Porque a unção, querido, é necessário na minha e na sua vida. Ele buscava essa unção. Porque ele tinha uma missão que o Deus Todo-Poderoso confiou a ele. E todos nós temos uma missão. Todos nós. Quando nós somos separados lá do império das trevas e somos transladados para o seu reino, nós já entramos no reino de Deus com uma missão. Uma missão de testemunhar do Senhor Jesus em todos os cantos da terra, principalmente aqui em Laranjeiras, principalmente aqui nesse tabernáculo. Então, querido, olha, o Senhor Jesus se separou de madrugada para orar. Por quê? Porque quando ele se separava para orar, o nosso Deus manifestava unção, na missão o qual o Pai tinha confiado a ele. E aí, quando ele saía daquele momento de oração, ele já saía para praticar a libertação do povo. Curava, libertava, trazia os céus para a vida das pessoas que viviam nessa terra dos viventes. Então, ele já não orava mais quando ele saía para a missão. Na missão, ele repreendia, ele curava, ele trazia o evangelho, ele trazia a palavra de ensino. Por quê? Porque tudo era sustentado pelo Pai, querido. E aqui você vê, ele saiu daquela madrugada de oração e foi cumprir a sua missão, querido. É isso que nós chamamos aqui. Essa igreja, terça-feira, nós nos separamos para orar. Terça-feira, eu tenho a minha missão a cumprir. E eu preciso, orar ao Senhor. Eu preciso me separar para orar ao Senhor. Eu tenho uma missão de testemunhar da generosidade de Deus. Eu tenho uma missão de ter uma vida digna e abençoada, para que até quem passa correndo veja o resultado da minha fé. Tem futuro que, precisa ser cuidado. Tem futuro que precisa chamar os cuidados onipotentes de Deus. Não abre mão disso, querido. Terça-feira nós temos aqui o prazer de ter um tabernáculo, de nós orarmos um pelo outro, porque Deus diz que quando nós oramos um pelo outro, nós somos curados. Você interceder, querido, não é só no momento da necessidade, não, eu tenho que interceder porque tem um parente meu precisando, querido. Intercede preventivamente. O Senhor Jesus aqui, ele preventivamente, ele estava em busca, numa madrugada, para que, o seu dia fosse um dia favorável ao reino de Deus. E ele saiu daquele momento de oração. Olha aí o que acontece. Procuravam-lhe diligentemente Simão e os que com ele estavam procurando o Senhor Jesus. Eles, vezes de estar na mesma posição do mestre,
Eles estavam procurando o seu Jesus. O que eles deviam estar fazendo? Seguir os passos do mestre. O mestre estava separado, sabe, orando ao Deus Todo-Poderoso. Eles, como discípulos, tinham que praticar a mesma coisa. Tinha que, sabe, eles tinham que aprender lá no futuro. Depois disso aí, eles aprenderam. Mas eles precisavam identificar a missão que Deus tinha confiado a eles, e eles não estavam ainda identificando essa missão. E às vezes a gente está dentro da igreja e não identificamos a missão que Deus confiou a mim. E quando nós deixamos de cumprir essa missão, querido, infelizmente, vai ser decepção na dimensão espiritual. Procuravam diligentemente Simão que com ele estavam. Tendo encontrado, lhe disseram: todos te buscam. Aí Jesus, porém, lhe disse: vamos a outros lugares. As povoações vizinhas. Vamos a outros lugares, as povoações vizinhas, a fim que eu pregue também ali. Pois para isso é que eu vim, quer dizer, ao Senhor Jesus. Ele sabia que ele tinha uma missão, mas ele não podia, sabe, como homem, assumir uma missão sem Deus estar trazendo a ele tudo que ele precisava, todas as ferramentas que ele ia precisar para aquela missão. Então ele estava falando: olha, eu vou seguir em frente, a minha missão é ir em lugares, as vizinhanças, a fim de que eu pregue também ali, pois para isso que eu vim. Então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas deles e expelindo os demônios. Quer dizer, olha isso, a missão do Senhor Jesus: pregando, ensinando, expelindo os demônios. E você confrontar demônio, você muitas das vezes está confrontando e nem sabe. Às vezes dá uma guerra espiritual que você não tem os seus olhos abertos e não está dando muita, sabe, não está dando muita importância. É isso que o inimigo quer. O Senhor Jesus dava importância, que ele sabia que ele estava confrontando demônios. Ele sabia que não tinha como ele confrontar os demônios como homem simples, como homem normal. Ele precisava ser um homem espiritual. E ele sabia que ele precisava da unção, ele sabia que ele precisava das ferramentas, da autoridade, para enfrentar as situações contrárias. Então aqui você vê o exemplo. Ele primeiro buscou Deus em oração. Ele primeiro se separou para orar. Presta atenção. Sabe, na congregação, porque você escolheu ser revestido para os dias que estão por vir, para o combate que você vai atravessar. Mas pastor, eu não quero saber de combate. Você não precisa saber, ele existe em nossas vidas. Por isso o apóstolo Paulo diz que combateu um bom combate em todo o tempo. Ele muitas das vezes ele pregava para a igreja: grande oportunidade surgiu para mim e vai surgir para você também, grandes oportunidades, mas vocês precisam entender que vai haver sempre adversários. Querido, a gente aqui tem chamado a atenção da igreja pela misericórdia de Deus. Você tem uma missão de viver um bem-estar, você tem uma missão de ser exemplo, sabe, exemplo para muitas pessoas, dentro da sua casa. Olha como é que pode, ele estava nessa situação, olha aí como é que ele está. Olha o rebuliço que Deus fez, olha o que Deus fez, engrandeceu esse homem aqui na terra para a honra e glória do Senhor Jesus. Essa é a missão que Deus confiou a nós, de nós testemunharmos que Ele é conosco, independente das aflições, Ele está sempre conosco para nos dar livramento, conforme foi pregado pela nossa querida diaconisa Gisélia na escola bíblica. Querido, usufrua. Se separa, domingo de manhã eu vou me separar. Tem pessoas, meu Senhor Jesus, como pode abrir mão?
Eu fico assim, se o próprio Senhor Jesus sabia que ele não ia poder fazer um bom combate, ele não poderia colocar em prática a sua missão sem se separar para buscar ele, ao Pai. Ele se separou, querido. Ele se separou. E tem pessoas ainda que ainda não entenderam. Primeiro dia da semana, não, eu vou honrar o meu Senhor. Eu não sei o que está, acontecendo na dimensão espiritual. Eu vou buscar revestimento, fortalecimento, para que nenhum plano do sistema da maldade venha ter êxito na minha vida. Quem pode dizer amém? Olha só, depois dessa noite de oração, escuta isso, querido. O Senhor Jesus, ele nos ensina que, olha, não é na hora do combate que você, Jesus, tenha misericórdia, olha para o que está acontecendo com essa pessoa. Não, nessa hora você tem que meter a mão, sai dessa causa. É o que o Senhor Jesus nos ensina. Tem tempo para buscar, tem tempo para revestimento, tem, mas tem um momento que você tem que usar de autoridade. Olha, acabou, eu te neutralizo nessa situação, acabou o teu agir, porque o agir de Deus já iniciou nessa causa. Quem pode dizer amém, querido? Querido, Deus está nos preparando para o combate, Deus está nos preparando para a gente vencer. Não adianta na hora falar, pastor, vem cá, ajuda aí na oração. Querido, preventivamente você tem que orar, porque naquele momento que a situação está ruim, você tem que determinar, você tem que usar de autoridade. Não é difícil de entender, por isso nós estamos aqui separados nesse primeiro dia da semana. O Senhor nos dá todo o condicional para passar por essa semana glorificando o Teu nome. Porque as adversidades já estão preparadas, mas elas vão ser neutralizadas, porque eu estou, na unção que Deus já nos deu nesse domingo. E aí depois desse momento aí, então foi por toda a Galileia, pregando nas sinagogas, expelindo demônios. Aí chegou um leproso. Eu amo, eu tenho falado com Deus muito sobre esse leproso. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, olha só, querido, podes purificar-me. Senhor Jesus, se quiseres, pode purificar-me. O que ele fez? Ele fez algo humildemente, como foi pregado aqui na escola bíblica. Ele se aproximou do Senhor Jesus. Se quiseres, pode me purificar-me. De joelho, querido. Poxa, quando eu vejo tanta prepotência, aonde? Cadê você? É inacreditável. Mas a gente tem que estar preparado. E esse homem chegou humildemente. Querido, quer obter resposta? Chega humildemente. Eu vou no culto humildemente. Eu vou num culto humildemente prestar um culto a Deus. E ele diz que quando nós prestamos culto a Ele, o beneficiado somos nós. E esse homem chegou prestando um culto a Deus, humildemente. Aproximou-se dele um leproso, rogando-lhe de joelhos, se quiseres, pode purificar-me. O Senhor Jesus, depois de uma madrugada de intimidade com o Pai, cheio da unção da cura, Jesus profundamente compadecido. Por que Jesus estava compadecido? Pela chegada desse homem, pela aproximação, de um homem que estava realmente reconhecendo o senhorio do Deus Todo-Poderoso. É Ele que pode, é Ele que cuida do nosso futuro, é Ele que tira lá na frente aquilo que tenta atrapalhar, atrapalhar a nossa família, atrapalhar a criação dos nossos filhos. Querido, querida, temos que ter essa fé de buscar Deus, para que Ele possa trazer o revestimento, a autoridade, o poder para a gente exercitar a nossa missão. Jesus, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse: quero, fique limpo. Querido, o Senhor Jesus fez uma oração, Ele colocou ali palavras elaboradas,
Deus Todo-Poderoso, Pai querido, eu sei que o Senhor está me ouvindo. Olha, esse homem chegou, olha o que ele está passando, tenha misericórdia, tenha compaixão dele, que ele possa obter de Ti, Pai. Não, ele não fez isso porque ele já tinha orado. Senhor, todas as pessoas que chegarem a mim, Senhor, precisando de cura, que o Senhor venha manifestar o Teu poder para me, repreender a enfermidade, que eu possa obter de Ti, Senhor, poder para repreender tudo que se chama, demônios. Então ele recebeu de Deus, aí quando ele chegou no momento, ele praticou aquilo que ele pediu, e ele falou, quero, fique limpo, pronto, houve ali algo sobrenatural. Tem pessoas que estão padecendo em áreas da vida, já lá atrás, cadê, querida, cadê, querido, o mover, o mover do sobrenatural, cadê? A culpa não é de Deus, não. Hoje os milagres estão escassos, porque a falta de comunhão com Deus, uma comunhão sincera, se separar de uma forma sincera para buscar Deus. E aqui, profundamente compadecido, estendeu a mão e tocou e disse, quero. O desejo de Deus é esse, Ele quer nos purificar, Ele quer nos santificar, Ele quer nos dar livramento, Ele deseja. Agora, de que maneira nós estamos chegando? De que maneira nós estamos chegando para obter de Deus aquilo que nós desejamos? Esse homem chegou, dobrou o seu joelho, quer dizer, ele prestou um culto, ele prestou uma adoração. E o que acontece? Sensibilizou Jesus, querido. Chegar num domingo, é difícil sair da cama. Aí eu vejo, meu Senhor Jesus. Por quê? Porque não tem essa fé. Nesse nível. Escuta isso. E no mesmo instante, lhe desapareceu a lepra e ficou limpo. No mesmo instante, isso se cumpre a palavra que diz que o socorro dele é bem presente. O socorro é isso que a gente, pela misericórdia, na quinta-feira proferimos. Nós temos que falar, Deus, por que essa área da minha vida ela não está vivenciando o seu socorro bem presente? Fala comigo, aonde essa área da minha vida está falhando? Porque eu quero colocar essa área da minha vida, com humildade diante de Ti. Quero colocar a área que está me trazendo um desconforto, sofrimento diante de Ti. E que o Senhor possa entrar com velocidade e me dar, Senhor, pela Sua infinita compaixão, resposta, cura. Querido, não é difícil a gente entender isso. Esse leproso teve, um testemunho muito grandioso, Não fala que ele era judeu, não fala que ele era fariseu, não era republicano, não, ele chegou com humildade, acabou. Tem gente que tem 20 anos na igreja e não tem humildade diante do Senhor, ainda não reconheceu o senhorio de Deus. Aqui nesse lugar, pessoas foram libertas, foram alcançadas por grande livramento e não tem ainda o Senhor como o Senhor da vida dela. Não confessa o senhorio, porque toma atitude. É isso que o nosso Deus preventivamente está nos chamando. Se cuida, meu amado. Quando você estiver lá em cima, agradece a Deus. Quando você estiver numa posição, não se acha o dono do mundo, não. Não se acha autossuficiente, não. Quando eu vejo Nabucodonosor, ele se achou autossuficiente. Aí ele saiu lá do palácio para comer grama, para comer capim. Querido, porque a soberba precede o quê? A ruína. Então se prepara, querido, para vencer. Se prepara para chegar bem longe, mas nunca esquece de Jesus, não. Vai mesmo para o sucesso, vai mesmo alcançar teus objetivos, vai com tudo mesmo, que Deus é contigo. Mas não se esquece de onde você veio. Não se esquece de Jesus quando você estava precisando de cura. Deus entrou com velocidade. Cadê gratidão? Cadê testemunho?
Escuta mais isso aqui em nome do Senhor Jesus. Escuta isso. Isso aqui é um exemplo. Nós falamos sobre parábola hoje através da nossa diaconisa Gisele. Escuta isso. Aquele que nos ama, nos orientando, nós já vamos encerrar, mas escuta isso. Disse-lhe Jesus, quer dizer, Jesus ensinando como nós devemos nos comportar, ensinando como nós devemos cumprir a nossa missão. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar, porque ele orava, querido. Ele falava do que ele tinha conhecimento, ele falava do que ele tinha, sabe? Ele tinha provas, testemunho na sua própria missão. Disse Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Era o ministério dele, era o hábito dele, para cumprir a missão que o Pai confiou a ele. Tomar atitude sem orar, querido. Se submete. Procura pessoas que têm o Espírito Santo e fala, querido, você é uma pessoa cheia do Espírito Santo. Me diga uma coisa, eu estou agindo dessa forma. Eu creio que aquela pessoa cheia do Espírito Santo, cheia da orientação de Deus, vai orientar de uma forma cirúrgica. Querido, provém, a gente está sempre disposto, Deus, que eu seja cheio da sua sabedoria, que eu seja cheio do teu Santo Espírito, para quando o Senhor enviar uma pessoa para me orientar, eu venho orientar segundo o realizado do teu Santo Espírito. Querido, eu peço muito a Deus, porque eu sei como é que, sabe, os demônios agem. Se eu chegar no momento de libertação de uma pessoa e fazer uma libertação e se achar o cara, aquele diabo que saiu vai entrar na minha vida. Se eu entrar num processo de falar, não, eu estou cheio da unção, eu vou orar, libertar e fazer, e eu me engrandecer, sabe o que acontece? O diabo que saiu daquela vida vai entrar na minha. Então, querido, a gente tem que ter humildade de reconhecer que tudo é Deus. Nós somos a luva e Deus é a mão. Disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. O Senhor Jesus, ele diz que nunca devemos esmorecer, nunca. Não tem essa chance para mim, nem para você, de esmorecer. O inimigo está ali olhando, ele está ali, ó, sabe? Ele é perseverante, ele está ali, ó. Sabe, a gente sai lá do inferno, quando Deus nos tirou lá do porão do inferno, o diabo ele não se conforma não, diz a ele, diz o Senhor, que ele fica querendo voltar, e quando ele volta, ele traz piores do que ele. Vou dar essa confiança ao inimigo? Querido, o Senhor Jesus está falando que nunca devemos esmorecer, nunca. Se você é um cumpridor dos deveres de Jesus, escuta isso, nunca, querido, devemos esmorecer. Não devemos baixar a guarda de jeito nenhum. A falange do mal está aí, querido. E ele não vê só a mim, não, ele vê meus descendentes. Eu vou facilitar a vida desse capeta, essa porta aqui não vai facilitar a vida de capeta nenhum. Amém, diaconisa? É isso aí. Essa porta aqui nós não vamos abrir mão de prover que Jesus é bom e o diabo não presta, é ruim. Essa porta aqui todo tempo vai proferir que Jesus é maravilhoso, é socorro bem presente, assim como esse leproso obteve uma resposta maravilhosa. Todos os cultos, você fique na expectativa que você vai obter de Deus, humildemente, uma resposta maravilhosa. Esse leproso recebeu de Deus uma resposta maravilhosa, porque soube se chegar como dependente do Senhor. E ele obteve uma resposta maravilhosa, ficou limpo. Leproso naquela época, meu irmão, minha irmã, não tinha vida, era um morto-vivo. Não podia casar, não podia se aproximar de ninguém, não podia conversar com ninguém. Era uma vida que não podia nem ser chamado de vida. E se aproximou de Jesus. Jesus tinha acabado de estar envolvido em oração com o Pai,
toma aqui o que você está precisando. Porque eu recebi do Pai quando eu estava orando. E quando eu recebi do Pai, eu passei a ser o derramado daquilo que eu recebi. Diga amém, diga aquilo. Por que o Senhor Jesus derramou? Porque ele obteve de Deus quando ele se separou para orar. Oh, querido, o diabo fustiga, mas ele não pode obter êxito, porque você está cheio da presença do Espírito Santo. Quem te convence é o Espírito Santo. Jesus disse uma parábola sobre o dever de orar sempre, nunca esmorecer. Aí ele deu um exemplo, uma parábola. Escuta isso, vamos encerrar. Havia em uma certa cidade um juiz que não temia a Deus, nem respeitava homem algum, ele se achava. Mas Deus deu esse exemplo. Havia também naquela cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga minha causa contra o meu adversário. Quer dizer, é conhecida essa parábola? Sim, mas a gente precisa todo tempo colocar essa parábola para nós refletirmos nos dias de hoje. Ele por algum tempo não a quis atender, mas depois disse consigo: quem? O juiz. O juiz não queria ser incomodado. O diabo não quer ser incomodado, querido. Quando ele vê facilidade, quando ele vê que não está incomodando, ele se acomoda na vida de pessoas, querido. Quem pode entender e dizer amém? O diabo, quando ele não se sente incomodado, ele fica ali, manda, vem aqui e você vai ter. E por algum tempo não quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, escuta isso é para crente. Como esse crente, como essa igreja, eu vou ficar lá nada? Lá quando eles oram, o fogo desce. Quando eles falam que eu estou amarrado, eu estou amarrado. Quando eles falam para mim ir para o deserto, quando eles falam para mim ir lá no lugar mais árido, eu tenho que ir, porque os anjos do Senhor arrastam a gente para lá. Eu vou me meter com aquela igreja, eu vou me meter com aquela crente, com aquele crente, com aquele casamento, com aquele filho, com aquela filha. Quem está entendendo, diga amém. Querido, o capeta tem que chegar lá e falar: não, com ela não. Não se mete, que ela vai mandar você para o lugar mais árido desse planeta e você tem que ir. E por algum tempo não quis atender, mas depois disse comigo: bem sei que não temo a Deus nem respeito homem algum. Todavia, como essa viúva me importuna, julgarei sua causa, para não suceder que por fim venha molestar-me. Jesus, é demônio, ele está falando claramente de demônio. Então disse o Senhor: considerai no que diz esse juiz iníquo, esse demônio. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a eles clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Digo-vos que depressa lhe fará justiça. Contudo, quando vier o homem, o achará porventura fé na terra. O Senhor Jesus profetizando verdadeiramente uma escatologia aqui nesse momento. Será que eu encontrarei? Eu tenho glorificado a Deus que Deus colocou, essa palavra do Senhor Jesus de uma forma que não incluiu a igreja. Porque Deus tem uma expectativa da igreja. Ele falou assim: digo-vos depressa, lhe fará justiça o Senhor. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra. Porque ele tem expectativa que encontrará fé na igreja. Diga amém, diga aqui. Glória a Deus que ele falou: será que quando eu voltar encontrarei fé na igreja? Não, ele falou: encontrarei fé na terra, porque ele tem uma esperança na sua noiva. Então, querido, em nome do Senhor Jesus, vamos lá, vamos orar. Vamos colocar nossa missão em prática. Vamos colocar, a nossa vida à disposição de Deus. Vamos colocar a nossa vida para que Deus venha prover a sua generosidade, para que as pessoas, identifiquem Deus através da minha vida e da sua. Que Deus possa ser apresentado para essa terra que não encontra fé, apresentar quem? O Evangelho. Nós somos o Evangelho vivo, do Cristo vivo.
Ele diz que nós somos a carta de amor dele para esse mundo. Que as pessoas possam identificar o amor de Deus na minha vida, no meu casamento, na minha filha, no meu filho. Querido, no teu futuro. É isso que Deus espera, que você, sabe, entenda que Ele jamais vai retardar aquilo que você, sabe, está precisando, porque Ele é teu Pai generoso. Agora, como é que vocês têm se chegado até o Senhor Jesus? Religiosamente, como foi pregado aqui na escola bíblica, se chega até o Senhor Jesus como um religioso, como protocolo. Aí lá na frente, não aprendeu nada nos anos todos, porque a confiança e a credibilidade, você vai conquistando. Você vai conquistando. Será que esses anos todos, você não gerou dentro do seu coração uma credibilidade naquele que te ama? As suas atitudes falam diferente. Olha, tá vendo? Olha só, que atitude horrorosa, que péssimo exemplo. Querido. Nós temos que nos preparar para ser um excelente exemplo. Mesmo você vivenciando tudo o que você desejou. Mesmo que você esteja lá em cima, você seja um excelente exemplo. É isso que Deus espera de nós. Quando você vê a história dos homens que chegaram lá em cima e glorificaram a Deus. Glorificaram o Senhor. José, ele saiu lá do cárcere e foi, sabe, ser o governador da maior nação do seu tempo. E ele sempre glorificando o Senhor Jesus. Quando ele passou no cárcere, ele glorificava o Senhor Jesus. Quando ele passou por uma situação na cisterna, ele glorificou o Senhor Jesus. Quando ele chegou no palácio, ele glorificou o Senhor Jesus. Quer dizer, ele não saiu da cisterna nem do cárcere e depois esqueceu o Senhor Deus, não. Pelo contrário, quando ele chegou lá para ser governador, ele exaltou o nome do Senhor Jesus. Tem pessoas que deu uma melhoradinha de vida. Eu vejo, não é lá na igreja de lado, não. Entendeu, José? Eu vejo aqui, melhorou um pouquinho, se acha autossuficiente. Que a gente não venha cometer esse erro. Que a gente venha ser humilde como esse leproso. Que nós possamos sempre descer para alcançar o monte de Deus. Que nós possamos, no início da semana, falar: Senhor, quem sou eu para passar essa semana sem primeiramente cultuar a Ti? Quem sou eu para passar essa semana sem primeiro prestar um culto a Ti, que me dá o ar que eu respiro, que tem me protegido contra o homem violento, o homem assaltante, de bala perdida. Eu saio da minha casa e volto em segurança. Oh, Pai, quem sou eu para colocar essa semana à disposição do inimigo? Jamais eu coloco essa semana assim aos Teus cuidados onipotentes. Isso é uma fé sábia. Isso é uma fé humilde. Isso é uma fé de dependência. Eu convido você a fechar os olhos em nome de Jesus Cristo. A gente falha em algumas áreas de nossa vida que nós estamos quebrando princípios de Deus, negligenciando princípios de Deus. E eu dou glória a Deus quando Deus falou que eu tenho que orar sem cessar. Dou glória a Deus quando Deus fala: Macário, ore sem cessar. Porque você precisa estar revestido e fortalecido. Isso é para mim, é para você. Então, em nome do Senhor, igreja, em nome do Senhor Jesus, esse leproso, ele se aproximou de Jesus e obteve um sobrenatural, querido. É pela fé. Que você possa entrar nessa dimensão que esse leproso entrou. É pela fé, querido. Que você possa entrar nessa dimensão da cura, pela fé, querido. Fala com Deus agora, faça essa oração você. Deus, o leproso entrou nessa dimensão, ele se curvou, ele reconheceu que o Senhor podia. Entra nessa dimensão, Deus pode, Ele tem tudo que você precisa. Então coloca essa oração agora diante dele. Senhor, se o Senhor quer, me ajude nessa causa. Coloca a causa diante do Pai agora, querido. Você está aqui nessa posição de filho. Esse leproso estava numa posição de desconhecido e obteve resposta. Você está numa posição de filho, de filha diante de Deus. Fala: Deus, aonde eu estou negligenciando na missão que o Senhor confiou a mim? Oh, Pai, eu não quero jamais, porque eu sei o quanto o Senhor é generoso. Eu tenho experimentado a sua generosidade. Eu experimentei esse tempo todo, através dos teus ensinos, a sua generosidade. Então, humildemente, reconhece, querido.
Reconhece, para você obter aquilo que você deseja do teu coraçãozinho. É Deus falando ao meu espírito e ao teu espírito. Assim como Ele usou de misericórdia com aquele leproso, Ele está aqui nesse lugar. Ele está aqui nesse lugar. E Ele te vê como filho, como filha. Oh, glória a Deus, querido. Ele fez a sua missão. Querido. Em nome do Senhor Jesus, Ele está falando, ore mais. Ele está falando comigo e com você. Não cessa de orar, porque a falange do mal, ela existe. E ela não está longe, não, está ao nosso derredor. Então insista nas suas orações. Busque o Senhor enquanto você pode encontrá-lo. Domingo é dia de culto. Domingo é dia de você falar, Deus, eu estou me aproximando de Ti, porque eu sou dependente de Ti para viver essa semana que está por vir. Em nome de Jesus Cristo. Tem, situação que está, manifestando sofrimento, porque falta a minha parte de ser cumprida, a tua parte de ser cumprida. Nós não devemos negligenciar de jeito nenhum os princípios daquele que nos ama. Não podemos negligenciar a missão de testemunhar de Deus. Querida, a tua vida está vindo, graças a Deus. A gente vê que você passa por aflição, mas você está de pé e glorificando o Senhor Jesus. Amém, amém. Esse é o meu testemunho, essa é a minha missão de testemunhar, que Deus diz que eu vou passar por aflição, mas Ele não vai me deixar só nas aflições. Então, preventivamente, busca a Deus, preventivamente ora, preventivamente presta culto ao Senhor. Porque lá na frente nós vamos precisar, porque quando nós estivermos lá em cima, nós vamos lembrar, não, se Deus me trouxe até aqui, é para o nome dele ser glorificado, não eu me achar o cara, não eu me achar autossuficiente, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Arranca a soberba desse ambiente. Arranca a soberba desse ambiente, Pai. Porque nós sabemos que o Senhor tem algo maravilhoso para cada um de nós. Quando esse algo maravilhoso se manifestar, nós não sejamos ingratos, nem soberbos. Eu abro mão glória de tudo que sou. Deus nos ensinando porque Ele conhece o amanhã. Só pra ser Ele nos ensinando porque conhece o amanhã. Senhor, Ele sabe que nós temos que estar atentos lá na eu frente. abro mão. Porque Ele quer que nós sejamos sábios lá na frente. Só pra te adorar. Oh, glória, Senhor. Mais tempo nós estamos aqui. Senhor, Oh, glória. quebra Isso o meu aí, Deus. orgulho. Quebra, Eu Senhor. quero Quebra essa descer confiança, Senhor, na carne, e nos mergulhar talentos que nós nas achamos que águas temos. do Quebra, Senhor. teu amor. Senhor. Me purifica. Arranca essa soberba, Eu Senhor. quero ser Nós fomos criados para serem, como na mão para sermos do adoradores. teu Oh, poder. glória. Muitos estão procurando desculpa para largar a missão. Quebra o meu orgulho. Nós estamos aqui, Senhor. Obrigado pela Eu missão que o Senhor mandou. quero descer Eu jamais venha decepcioná-lo, Senhor. Jamais. e mergulhar Aleluia. nas águas do teu amor. Oh, glória. Xalabalazinha de balabalabala, ralabalabala. Mais um ensino que está cortando aqui, ó. Eu quero O ser ensino corta aí e corta aqui, ó. Oh, glória, Senhor. O Senhor me ama. Por isso, o Senhor preventivamente está me chamando a atenção. Porque o Senhor sabe aonde vai colocar cada um de nós. O Senhor sabe aonde Ele vai levar cada um de nós. Mas Ele não quer que o sucesso faça você perder a salvação. Ele não quer que quando você estiver lá no palácio, você perca a salvação. Com as águas do rio, Oh, Jesus. então Nos ensina subirei como a crescer, Senhor. como Humildade, na Senhor. curar. Nos ensina a crescer dependente de Ti sempre, Pai. Eu abro Oh, mão glória. Eu agradeço, Senhor. de
tudo que sou. Nós estamos trabalhando aqui nessa casa. Oh, glória. Só pra Estamos aqui nessa rua, nessa casa humilde. Mas Deus sabe todas as coisas. Aqui é uma preparação, eu abro é uma preparação. mão de tudo Pai, é uma preparação, sou, Pai, oh glória. só pra te adorar, Senhor, oh glória. Senhor. Ora essa oração. Quebra o meu orgulho. Eu quero descer, faz essa oração, Pai. Eu quero descer e Faz essa oração com mergulhar humildade, nas Pai. águas do teu amor. Me purifica, Me purifica. Eu quero ser limpo como na mão Muito bem, Jé. do Vai, Jé, vai. teu Nós estamos no poder. processo de libertação, igreja. Nós estamos no processo de libertação. Senhor, Reconhece. quebra o meu Você está no processo de orgulho. aperfeiçoamento. Eu quero Reconhece. descer Esse primeiro dia. Oh, glória. e mergulhar Oh, nas glória. águas do teu amor. Oh, Me quero mergulhar. purifica, me purifica. Eu quero ser limpo. Eu quero ser limpo Das lepras espirituais, Senhor. Como Essa igreja quer ser limpa das na lepras no espirituais. teu poder. Oh, Pai, nós queremos ser limpos, Me Senhor, das lepras. purifica. Eu quero ser Nos limpo limpa da lepra da soberba, Senhor. como na Nos limpa da lepra da mão soberba, do Senhor. teu Da lepra da poder. desobediência, Senhor. Oh, meu Senhor. Pai, eu vou orar por você. Você que, sabe, você que está aí, ó. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós repreendemos na tua autoridade tudo que se chama sofrimento. Nós repreendemos na tua autoridade tudo que se chama engano. Nós repreendemos na tua autoridade, Senhor, tudo que se chama sofrimento de dor. Nós repreendemos, Senhor, toda enfermidade de cunho natural, de cunho espiritual. Nós repreendemos, Senhor, como sacerdote da sua igreja. Nós abençoamos o teu povo que aqui está, o teu povo que está na transmissão. Nós abençoamos, Senhor, que eles possam obter de ti uma semana, Senhor, uma semana, Senhor, digna do teu reino, digna, Senhor, da tua sua preciosa vontade. Em nome do Senhor Jesus, que teus filhos saiam daqui do templo, mas jamais venham sair das suas orientações, dos seus ensinos. Obrigado por tudo que o Senhor proveu em nossas vidas, nesse domingo tão especial. E eu profetizo uma semana digna, uma semana abençoada, uma semana, Senhor, onde o Senhor possa entrar com velocidade no seu plano redentor, na vida de cada um. Deus abençoe, bom retorno, em nome de Jesus. Terça-feira estaremos aqui separados para orar. Amém, amém e amém.